Maio leva a cor laranja e, por sinal, hoje eu estou toda de laranja, dedicado aí à conscientização sobre o abuso, exploração sexual no Brasil. No estúdio hoje, a gente vai ter uma visita muito especial. Dr. Neymar Leonardo Santos, advogado do Instituto Nair Pereira, já está aqui conosco. Doutor, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, como sempre. O doutor aqui atua na defesa dos direitos fundamentais de crianças, idosos e portadores também de doenças crônicas e pessoas em vulnerabilidade social. E, aliás, faz parte desse instituto que eu tenho o prazer de dizer que eu sou parceira, que eu acredito, que eu confio, que realiza um trabalho realmente social, generoso, incrível em toda a nossa região. Um trabalho totalmente gratuito para quem necessita, para famílias que precisam de ajuda. E por isso o doutor Neymar está aqui hoje, porque a gente está destacando a questão do Maio Laranja, que é muito importante. E vamos falar mais uma vez, porque nunca é demais, né, doutor? Como que a gente pode denunciar um abuso? Como a gente pode prevenir? Porque a maioria dos casos ocorre dentro das casas, né? E às vezes a família não sabe como agir nesse momento. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço. A questão da violência sexual infantil, ela tem esse componente social interessante. Por quê? Porque ela, em regra, é cometida dentro do ambiente familiar da criança, dentro da própria casa ou na casa de parentes ou vizinhos. A gente tem que ter em mente, quando a gente fala de violência sexual infantil, o seguinte também: se tem um estigma, e quando você fala de violência sexual contra a criança, de que essa violência é cometida só por homens, e esse é um equívoco, ele não é. Ele é uma violência que também pode ser cometida pelas mulheres, e também é, na verdade, cometida por mulheres. E o Maio Laranja, ele é o mês de conscientização, é o mês que a gente utiliza para justamente fomentar esses debates, fazer essas discussões e usar principalmente como forma de prevenção, né, dessa violência. Porque se a gente não conversar, se a gente não discutir, se a gente não achar formas de acessar essas crianças, educar essas crianças, a gente nunca vai conseguir reduzir esse tipo de crime, que vem crescendo no Brasil. Na verdade, a gente ainda não tem, de forma, dados concretos para afirmar se realmente tem crescido o número de casos ou tem crescido, felizmente, o número de denúncias, porque hoje a gente tem o Disque 100, a gente tem os conselhos tutelares, o Ministério Público, né, Defensoria Pública, as instituições como o Instituto Nair Pereira, que a gente acolhe as vítimas dessa violência, né, contra a criança, essa violência infantil, né? E o mês de maio é o mês de combate à violência sexual infantil, que é uma coisa mais grave ainda do que somente a violência física ou psicológica, mas o mês de maio ele é utilizado para isso. O que seria a violência e o abuso também, doutor? Outro dia nós comentamos aqui, até com a assistente social, com a Joana, que também é do Instituto Nair Pereira, que esteve aqui. Mas, como eu disse, esse mês a gente está focando muito porque são casos que têm acontecido com frequências, a gente teve esse aumento, como o doutor Neymar disse, a gente não sabe se foram por conta das denúncias ou porque realmente os casos estão aumentando. Mas vamos lá, violência, abuso sexual, de repente só o fato de tocar, isso já caracteriza um abuso, não é, doutor? A violência, por exemplo, ela não necessariamente hoje a gente entende ela como um contato físico. Hoje nós temos um tipo de crime que também é preocupante e alarmante, porque os números eles vêm crescendo, que são os cybercrimes, né? Então são criminosos, são pessoas que se utilizam de diversas ferramentas, né, de tecnologia para praticar um tipo de violência contra a criança. Porque quando você capta uma imagem da criança, quando você utiliza essa imagem, né, quando você tem um contato, ou mesmo uma conversa, né, com essa criança, por meio eletrônico, né, e a conversa ela não é apropriada para a idade da criança, né, que tenha um cunho sexual, de tentar sexualizar essa criança, essa conversa, ela é tida também como uma violência, né? Então a violência ela nem sempre é praticada de forma física ou através do contato físico, né? E isso também é um dado preocupante. Hoje existem ferramentas que os criminosos utilizam para captar a imagem das crianças,
né? E a criança, às vezes, se utilizam de jogos, de celular, por exemplo, que é muito preocupante. É por isso que os pais hoje eles têm que ter um controle muito rígido do todo o conteúdo que a criança tá consumindo. Seja ele na internet, seja no celular, seja no computador. Então, o controle dos pais. E a educação, né? Porque durante esse mês, a gente fomentou muito isso, a questão da educação sexual infantil, né? Que no nosso país, infelizmente até hoje, é um paradigma a ser quebrado, né? Se tem um estigma de que você orientar a criança sobre o corpo dela, você vai estar sexualizando a criança. Muito pelo Mas contrário. tem que orientar, não é, doutor? É imprescindível isso, né? É imprescindível. A criança tem que conhecer o corpo até para ela saber os limites que as pessoas podem ter com ela, quem são as pessoas que podem ter esse limite, né? Porque se você não conseguir educar, você não consegue saber o que está acontecendo com essa criança. Porque a criança, geralmente, ela não fala, né? Porque o abuso em si sexual, ele, em regra, parte de pessoa próxima da criança. E às vezes a criança acha que é até normal, né, doutor, o que está acontecendo, né? Porque não sabe distinguir que é um abuso, né? Não, ela não sabe. Então, se você não educar a criança, se você não ensinar para ela, olha, quais são os seus órgãos sexuais, para que eles servem, o porquê ninguém deve tocar, o porquê que é só pai, mãe, às vezes quem cuida, quem dá um banho nessa criança, pessoas de extrema confiança do convívio familiar, essa criança ela nunca vai entender o que tá se passando. Quando ela começar a entender, já é tarde, ela já sofreu a violência. Doutor, o medo ainda atrapalha muito para que as famílias façam a denúncia? Medo, constrangimento, vergonha, e até o fato de não acreditar que aquilo está acontecendo. Ou de confiar muito ali no parceiro, em quem está em casa, em quem está mais próximo. Isso acontece também? A pessoa não quer acreditar que aquilo está acontecendo, né? Acontece bastante. E mais do que o medo, muitas vezes é justamente isso que você falou, é a vergonha e o constrangimento. Por quê? Porque além de expor a criança, né? Porque vai ter uma exposição quando se faz a denúncia, né? E por mais que se tente guardar sigilo com relação a isso, existe uma certa exposição. O familiar, ou o parente próximo, ou o amigo de dentro da casa, ou o vizinho, ele vai ter que ser punido, né? E muitas vezes a família ela tem esse constrangimento de, puxa vida, é o tio, é o avô, é o primo, né, que está sendo preso, que está sendo processado por abusar da criança. Então, a família, ela tem, além da vítima, ela tem o agressor dentro de casa. Isso causa um constrangimento muito grande para muitas famílias. Só que nessas horas eu sempre digo, o interesse maior é sempre proteger a vítima. Por quê? Porque a vítima é uma criança. A vítima, ela é indefesa. Então, nessas horas não pode ter vergonha, não pode ter constrangimento, não pode ter receio, não pode ter medo. Proteja a criança. Tem que denunciar. Doutor, aproveitando que você está aqui hoje, o Instituto Nair Pereira, que atua aqui em São José do Rio Preto e atende famílias também de toda a nossa região. Eu sei porque eu já fiz inúmeras reportagens com vocês, acompanho esse trabalho de perto há anos também. Vocês prestam total apoio a essas famílias nesses casos também, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os outros trabalhos que vocês fazem, mas especificamente nesse caso de abuso sexual, vocês dão todo o apoio também e orientam como a família tem que seguir. Isso. O correto é sempre a família procurar os órgãos de combate a essa violência. Mas nem sempre a família consegue isso, justamente por esses motivos que a gente acabou de citar. Ela tem constrangimento, tem vergonha. Então, alguns casos, não são muitos, mas alguns casos chegam para a gente, né? E quando é detectado isso, quando a família relata, a gente passa a criança e os familiares por um atendimento psicossocial, né? E nós, o departamento jurídico, a gente encaminha essas denúncias para que os criminosos possam responder pelos seus atos. Ok, doutor. Só para a gente poder encerrar também, vamos falar um pouquinho a respeito do Instituto e em que casos vocês atuam também
de maneira gratuita, prestando esse atendimento para famílias que precisam de apoio, que não têm uma consultoria jurídica, que não têm um advogado também. Vou dar um exemplo aqui. De repente você é pai, mãe, tem um filho com algum problema de saúde grave, não está conseguindo medicamento. É um dos casos que eu vou citar aqui, mas o doutor vai explicar hoje qual que é o papel do Instituto Nair Pereira aqui em Rio Preto, não é? O Instituto, nós somos hoje uma instituição de direitos humanos. Eu particularmente, gosto mais do termo direitos fundamentais, né? Quais são os nossos direitos fundamentais? O principal deles é a vida, mas saúde, educação, moradia, lazer, transporte público de qualidade. Sempre que um direito desse é violado, nós temos uma equipe, né, multidisciplinar, nós temos psicólogo, assistente social e os advogados para atender essas demandas. É óbvio que na nossa realidade, principalmente da nossa região, nós temos duas frentes que são de maior procura, que é a saúde e a educação, né? Por defasagem no nosso sistema público de saúde e porque o nosso sistema educacional hoje também não consegue atender todas as crianças na rede pública. Então o Instituto está de portas abertas para receber qualquer pessoa que sofra uma violência no seu direito fundamental. E que precise de ajuda, não é, doutor? Precise de ajuda. Vocês estão lá, doutor Neymar, doutor Matheus também, um abraço para todos vocês e para toda a equipe maravilhosa que está por lá todos os dias trabalhando duro em busca aí dos seus direitos. Doutor, qual o endereço do Instituto Nair Pereira? O Instituto fica na Voluntários de São Paulo, 3398. Pode passar lá, tomar um cafezinho com vocês, que você com certeza será muito bem atendido, não é? A gente está lá na esquina da Voluntários com a Rubião. Tá joia. Doutor, muito obrigada. Um beijo para todos do Instituto Nair Pereira também. E muito obrigada, como sempre, pela parceria. Eu que agradeço o convite. Grande beijo, doutor. Obrigada, como sempre.